Corinthians a transição foi muito travada. Contra o Santos também. Então, assim, o Jadson pelo centro, o Sornosa pela esquerda, pela direita André Luiz no primeiro tempo, depois entrou o Pedrinho. Durante a semana tinha-se entendido que o Carille tinha dito que Pedrinho, Jadson e Sornosa juntos não jogariam. Não é bem assim, podem jogar. Ele entende que tem que ter dois Pedrinho meias. entrou no lugar do Sornosa. Entrou no intervalo, né? Na ficha eu vi no lugar do André Luiz. Porque foi junto, a substituição foi junto. Não, entrou no lugar do André Luiz. Teoricamente no lugar do André Luiz. Teoricamente. Entrou pela direita no lugar do André Luiz. O Sornosa jogou mal. O Sornosa jogou mal. O jogo inteiro. E contra o Santos também jogou mal. Ele quer ter um ponta e um meia do outro lado. Pode ser um ponta do lado esquerdo e um meia pela direita que seja o Pedrinho. Sabe quando que arrumou um pouquinho isso, PVC? Só interromper você vendo o jogo. Quando o Sornosa veio por dentro, o Ramiro foi pela direita e o André foi lá do outro lado. Aí arrumou, balanceou mais, porque tinha um acompanhamento dos laterais. O Sornosa não é tanto de acompanhar a lateral. E ele por dentro, trabalhando quase como segundo volante. A primeira saída, como ele jogava lá no Equador, né, quando vinha buscar a bola bem aqui no círculo central. Eu acho que aí o time do Corinthians acertou um pouquinho. Mas depois voltou ao posicionamento normal e aí o time continuou sem essa pressão que você está falando. O time do Corinthians fica com a bola, mas não sabe o que fazer com ela. Exatamente. E se você for buscar lá em 2017, que era o time do Carille, quando se fala, o Corinthians do Carille gostava de ter a bola. Eu sempre disse que não gostava. Porque no primeiro semestre, quando o Corinthians jogava com menos posse de bola que o adversário, ele era forte. À medida em que o Carille foi tentando e conseguindo ter mais tempo de posse de bola e mais troca de passes, o que é bom, o segundo turno do campeonato foi quando o Corinthians perdeu 8 partidas. E tinha centroavante, tinha o Jô, e tinha posse de bola, e não conseguia vencer. E perdeu 8 jogos de 19, naquele campeonato que venceu em 2017. Zinho, falando sobre a estreia do Corinthians no Campeonato Paulista, um empate com o São Caetano por 1-1. Preto, assim, bem honesto, né? Assim, eu não consigo ver todos os jogos. Eu assisto 2 jogos pelos horários, assisti o do Grêmio, assisti o do Flamengo. No intervalo eu vou estudar os outros jogos, eu vou ver os melhores momentos. No final do jogo eu também leio, né, as crônicas, vejo os melhores momentos. Pelo que eu assisti dos melhores momentos, o Corinthians, mesmo não jogando o seu melhor futebol, e aí tem também, assim, não é uma desculpa, mas dá pra gente falar o que a gente vem falando de todos os times. É o início de temporada, novos jogadores chegando, encaixando no primeiro jogo oficial. A diferença para o jogo do Palmeiras é que, assim, jogou na arena, jogou em casa. O Palmeiras também jogou com a sua torcida, né? Foi em Campinas, mando de campo do Red Bull, mas jogou com a sua torcida. Mas aí era na arena, então a tendência é assim, o Corinthians é o favorito, o Corinthians está jogando em casa, é o Carille voltando, montando, arrumando esse time. Mas é um time que está sendo ainda montado. Você vê o Richard ali que fez o pênalti, o primeiro jogo oficial dele aí com o Corinthians. Eu estou acreditando num bom ano para essa equipe do Corinthians, na mão do Carille, com peças que ainda vão entrar nesse time. Agora, da mesma forma que a gente falou, pega um São Caetano com jogadores cascudos, né? Você vê o Rafael que fez o gol de pênalti, Rafael Marques. Aí fica ali aquele bloqueio, faz um gol, vem para marcação. E o Corinthians teve dificuldades para penetrar. Teve posse de bola, pelo menos nos melhores momentos que eu vi, criou as melhores oportunidades, começou a chegar mais, foi fazer o gol no finalzinho, uma bola parada, gol do Henrique, zagueiro. Mas assim, o Simon matou, é início, não dá para você fazer uma tempestade. Eu acredito que o Carille vai arrumar esse time e esse time vai dar trabalho, vai brigar por título. Tem reforços chegando aí, né? O Ramiro jogou bem. O Ramiro é um cara que o Corinthians vai poder contar com ele. Tanto jogou como segundo volante no começo, depois jogou como primeiro volante, com a entrada do Matheus Vital. Ele fez ali o cabeça de área. O Ramiro jogou bem.
Ramiro jogou bem. O Fagner fez uma boa partida pelo lado direito, arrumou muitas jogadas pelo lado direito, fez boas jogadas. O São Caetano perdeu força exatamente quando saíram o Christian e o Rafael. Mas você vê, assim, você tocou no nome de um jogador, do Ramiro. Eu acho que o Carille, inteligente como é, um cara tático, que sabe montar principalmente sistema defensivo, é um jogador que ele tem na mão que ele pode usar em mais de uma função na equipe dele, dependendo do que ele precisa. Pelo menos 3. Ele pode até fazer esse lado direito que jogou o Sornosa, que não fez um bom jogo. É um jogador que vai ter que, né, mudar um pouco a sua característica do estilo de jogo que ele era do Fluminense para jogar no Corinthians, mais ou menos aquilo que eu estava falando. É torcida diferente de ver jogador, de cobrar. Então, é bom jogador tecnicamente, mas vai ter que ser mais vibrante. O Ramiro tem isso. Tem tudo para encaixar no gosto da torcida do Corinthians. E tem mais jogadores para chegar no Corinthians aí. Nós vamos mostrar já já o Bozelli e também o zagueiro Manuel. Só uma informação importante que acaba de chegar aqui. A assessoria do Palmeiras divulga que o Felipão tá legal. Está na academia em São Paulo, já foi medicado. Eu estou dizendo isso para quem não acompanhou o programa desde o início. Ao final da partida em Campinas, em que o Palmeiras empatou com o Red Bull, durante a entrevista coletiva, o Luiz Felipe Scolari teve uma crise intestinal, né? Um mal-estar, uma cólica intestinal. Interrompeu a entrevista coletiva, dizendo que não tinha mais condições e foi embora. Então a informação é essa: está na academia em São Paulo, foi medicado e está legal, bacana que o Felipão está bem. Imagens então agora do Manuel se preparando aí para a estreia na zaga do time do Corinthians, Bozelli também. São as novidades do Timão para 2019. Tá aí o Manuel e Bozelli, Pascoal. O Manuel, no meu modo de ver, será titular da zaga do Corinthians. Gostei do Maicon hoje na zaga, foi bem. Teve uma atuação segura. E o Bozelli vai ser o centroavante titular do Corinthians. Eu acho que esses dois jogadores serão titulares na equipe do Corinthians. São dois grandes reforços. Aliás, dos reforços, o Corinthians já estreou 5 na partida de hoje, na primeira partida contra o São Caetano. Esses dois ficaram fora e, para mim, o Bozelli preferiu jogar com a camisa 17, que é o número que ele gosta, e o Manuel com a camisa número 4. O Corinthians ganha 2 reforços. São 2 jogadores que eu intitulo como reforços para o Campeonato Paulista para essa temporada. Pois é, são novidades. Sornosa estreou também com a equipe do Corinthians e aí os 2 reforços. Carille falou no microfone Fox Sports. Vamos acompanhar o que disse o técnico do Timão. Olha, para mim, independente do resultado, não apaga aquilo que a gente tem que melhorar ou que a gente tem que continuar trabalhando, né? Para mim, eu ganho o jogo de 2-0, eu quero estar melhor para outro jogo, eu perco, eu sempre, eu e minha comissão, eu cobro muito para que a gente não olhe resultado e desempenho, né? Então, uma coisa é outra. Então, o gol que a gente fez ali não vai mudar nada o meu pensamento. Se tivesse perdido de 1-0, meu pensamento ia ser o mesmo. Mas eu acho que ele está muito positivo, né? Pelo tempo de trabalho, do tempo que eu estou aqui, muitas mudanças para o início, né? Jogadores chegando ainda que precisam estrear, então nesse início aqui a gente vai ter um pouquinho de dificuldade, a gente tem que ter bastante maturidade para não se perder nesse momento, né? Então, ressaltar muito mais coisas positivas do que negativas para o início de trabalho. Sim, é claro que o empate ele é muito melhor do que uma derrota, né? A gente não tem nem como questionar isso. O que eu disse na questão aí da pergunta do nosso amigo ali é que não é o gol que vai mudar. A gente podia ter ganho de 3-0 e a gente ia cobrar aquelas coisas que tem que melhorar. Mas é claro que é um alívio, a explosão, gol tipo Corinthians, né? De viradas, de buscar resultados no final. É claro que a gente sai bastante satisfeito também com o ponto. Começando a falar do Bozelli, eu ainda não tenho uma referência, né? Amanhã ele faz o primeiro trabalho, vamos dizer, coletivo, assim, com o pessoal que não jogou hoje, para aí assim a gente começar a programar quando é que ele vai estrear. Mas tem que ter com calma, paciência, muito tempo sem trabalhar com bola, né, para que também a gente não acelere e é importante ele entrar dentro de campo bastante confiante. A questão do Sornosa,
Eu tenho a ideia de trabalhar com 2 meias. Eu quero que ele gira mesmo. Muitas vezes está girando no momento errado, ainda não está achando o momento certo de fazer. Né? Mas aí com o trabalho, com o dia a dia e com o entendimento dos jogadores, ele vai saber essa hora, a melhor hora de sair do lado e aparecer ali do lado do Jadson para virar mais um meia. O que um técnico busca sempre é equilíbrio, né? Defensivo, ofensivo, pelos lados do campo, marcar bem dos 2 lados, chegar bem dos 2 lados e por dentro também. Então, fazer o Jadson encostar mais ali junto com o Sornosa, estão se conhecendo ainda nos treinamentos. Está muito legal quando eles começam a buscar passe um para o outro, com aproximação. Está muito legal mesmo, então agora é o tempo que vai fazer melhorar. Mas sim, eu sei que eu tenho o lado direito mais pronto hoje, precisando de alguns ajustes, e o lado esquerdo precisando ajustar bastante. Então aí o Carille, técnico do Corinthians, falando no microfone Fox Sports. Nós vamos para o time do São Paulo, que começou goleando, mas antes quero saber se vocês têm informações aqui, porque é especulação a semana inteira. Pergunta do Lucas, na hashtag #AUPFox Sports. Prieto, você tem notícias se o Arana vem para o Timão? Pascoal, o Arana volta para o Corinthians? O Corinthians joga com datas, digamos assim. Porque o mercado europeu fecha agora no dia 31 de janeiro. E a inscrição para o Campeonato Paulista é em março. Então o Corinthians joga com datas, já que o jogador pode vir depois do período de inscrição lá no futebol europeu. Há um interesse muito claro do Sevilha em negociá-lo com o futebol da Europa, que ele continue jogando no futebol da Europa. Né? Inclusive, quando o Corinthians se manifestou a respeito da contratação, disse que tudo bem, faria negócio com o Corinthians, desde que o Corinthians pagasse os mesmos 10 milhões que o time europeu pagou, que o Sevilha pagou. O Corinthians falou, não, eu quero emprestado de graça e eu pago o salário aqui e só posso pagar 450 mil de salário. Aí o negócio parou aí. Há uma tentativa do Corinthians de colocar, se for possível, não colocar dinheiro. Mas se precisar, depois do dia 31, o Corinthians coloca até um dinheiro para poder trazer o Arana para jogar ainda nessa temporada pelo Corinthians. Então vamos fazer o seguinte, o diretor de futebol do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves, falou a respeito de contratações, de reforços e tudo mais, então microfone para ele, vamos lá. O Luan foi um interesse do Corinthians, né? A gente já teve uma negociação há um tempo atrás, no começo de dezembro, se eu não me engano, no decorrer de dezembro, e depois ficou parada. Pelos valores pedidos pelo Atlético, o Corinthians parou de negociar. Existe hoje uma possibilidade, um interesse no Romero, mas nada além disso para que o Corinthians chegue, não foi feita essa proposta de troca. Então o Luan foi procurado sim, um tempo atrás, mas hoje não existe essa negociação em andamento. Love e Arana. O Guilherme Arana, qual que é a situação dele? Bom, o Guilherme Arana interessa ao Corinthians, isso a gente já falou, agora depende dos números, né? A gente aguarda, existia a possibilidade dele ser emprestado pelo Sevilha. O Corinthians fez uma consulta, o Sevilha hoje não tem interesse no empréstimo, mas a gente vem conversando para ver se a gente acha alguma possibilidade de trazê-lo. É uma negociação difícil, é um jogador que saiu há pouco tempo, por um valor alto. Então a gente não quer dar esperança e deixar a torcida nessa expectativa, mas a gente está trabalhando para trazê-lo. Se possível, ele virá para o Corinthians, mas é uma negociação muito complicada e ainda faltam alguns passos aí para a gente poder falar mais claro sobre isso. Não chegou a fazer uma proposta oficial, então, por enquanto, pelo Guilherme Arana? A gente fez algumas conversas, algumas sondagens, algumas conversas com o Sevilha. Proposta mesmo, no papel não, mas a gente vem conversando, vem tentando entender o que eles querem fazer e ver se é possível achar um formato para que ele volte para cá. Júlio, já há alguns meios de comunicação da Turquia dizendo que nesse final de semana já encaminhou bem a rescisão contratual do Love com o Besiktas. Essa é a informação que vocês recebem também do staff do jogador? Talvez nessa próxima semana isso se concretize? Isso, que a gente tem já de algum tempo, né, que existe um interesse dele nosso, um interesse dele também de voltar ao Brasil. E uma tentativa de rescisão dele com o clube, né? Então a gente acompanha também, existe, pelo que nós soubemos do seu empresário, que existe uma dívida alta do clube com ele. Então, enquanto isso não for acertado, o Corinthians aguarda. Agora, ele rescindido lá, a gente tenta sim trazê-lo, interessa ao Corinthians. Então tá aí o Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol do Corinthians, respondendo aí as perguntas com relação a contratações e falando de nomes importantes, né, de jogadores para o Timão. Eu disse que eu ia para o São Paulo e nós vamos para o São Paulo, que goleou o Mirassol na primeira rodada do Campeonato Paulista, mas deixa eu só aproveitar esse embalo de contratações e de negociações, porque o nosso papel do programa também é informar. E os torcedores estão curiosos.
Outro nome que fica aí a semana inteira sendo discutida, Bruno Henrique. Vai para o Flamengo?